Deu para notar que eram assim ruídos bem característicos. Gemidos, rangido de colchão, sussurros. Eles deviam estar fazendo amor, o tio e a mulher dele. E só de pensar nisso, já me deu um arrepio. Eu dei assim uma olhada e vi que, apesar da cortina estar fechada, tinha uma pequena fresta. Foi no impulso que eu fiz aquilo. Tomado pela curiosidade, pela tentação, me aproximei da janela do quarto e coloquei a minha cara bem ali, na frestinha da cortina. Dali deu para ver direitinho os dois na cama, completamente pelados, transando da forma mais despudorada que se possa imaginar. E a mulher do meu tio era tão bonita. Devia ter uns 30 anos, se tanto, e tinha um corpo tão lindo. Imagine a situação. Eu, um adolescente, que nunca tinha visto uma mulher nua na minha frente, pelo menos não assim, de verdade, tinha visto na televisão, em vídeos da internet, mas ao vivo era a primeira vez. Olha, eu fiquei desatinado, tomado por um desejo indescritível, meu sexo latejando, eu quase pulando aquela janela, no desejo de também possuir aquela mulher, quando de repente... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, tem acontecimentos da vida da gente que não dá para esquecer. Tem coisas que acontecem que, passe o tempo que passar, se mantém ali na nossa memória. Lembro que um domingo foi à casa da minha tia chamar o meu primo para darmos um rolê. Só que não tinha ninguém em casa. Todo mundo tinha saído. A casa estava toda fechada. Não dava para ouvir um ruído. Detalhe, meu tio, irmão da minha tia, também morava ali, no mesmo terreno. Ele tinha se casado fazia quase um ano e morava ali na casa dos fundos com a esposa. Resolvi ir até lá para ver se ele sabia do primo. Só que no que me aproximei da janela, ouvi assim uns ruídos diferentes vindos da janela do quarto. Como era uma casa pequena, o quarto ficava logo ali do lado da sala. Eu ia bater na porta, mas aí comecei a escutar aquele barulho e acabei desistindo. E olha, uma coisa eu digo. Apesar de ter só 13 anos na época e naturalmente não ter experiência nenhuma da vida, deu para notar que aqueles ruídos eram bem característicos. E quando, sabe, eu vi aquilo, embora, repito, não tivesse experiência, eu logo pressenti. Eu logo imaginei. O tio devia estar fazendo amor com a esposa. E só de pensar nisso, eu já senti aquele arrepio. Dei assim uma olhada e vi que, apesar da cortina estar fechada, tinha uma fresta. Foi num impulso que eu fiz aquele gesto. Tomado pela curiosidade, pela tentação, me aproximei daquela janela e coloquei minha cara bem ali na frestinha da cortina. E aí deu para ver direitinho, através daquela fresta, os dois pelados na cama, fazendo exatamente aquilo que, embora eu não tivesse experiência nenhuma da vida, eu já tinha adivinhado. Eles estavam fazendo amor. A mulher do tio era tão bonita. Devia ter uns 30 anos, se tanto. Talvez até menos. E tinha um corpo tão lindo. Imagine a situação. Eu, um menino de 13 anos, que nunca tinha visto uma mulher nua na minha frente. Pelo menos não de verdade. Ao vivo. Tinha visto na televisão, em vídeos, na internet, mas
ao vivo. Nunca. Olha, eu fiquei desatinado, tomado por um desejo inexplicável. E o pior é que não sei se acabei fazendo algum barulho. Só sei que ela, de repente, assim, deu uma levantadinha na cabeça, como se quisesse espiar. Eu me abaixei na mesma hora. E depois tratei de sair correndo. Repito o que disse lá no começo. Tem cenas que não saem na nossa memória, nem que se passem 1000 anos. Por ser um menino ainda, aquilo acabou me marcando tanto que eu nunca mais consegui tirar aquela cena da mente. O tio Carlos e a Patrícia fazendo amor. Na verdade, o tio Carlos não era bem meu tio. Pelo menos não tínhamos, assim, nenhum laço sanguíneo. Ele era irmão da mulher do meu tio, que no caso era irmão da minha mãe. Por isso eu o chamava de tio. Mas, de todo modo, éramos de certa forma parentes. E eu tratava todo mundo de tio e de tia. Olha, eu fiquei morrendo de medo de que ela tivesse visto alguma coisa, mesmo que de relance. Se bem que eu me assustei tanto e baixei tão rápido a cabeça e saí correndo dali que não tinha como saber que era eu. Até porque, imagine, se ela tivesse conseguido me ver, naturalmente que ia contar pro tio Carlos, né? E quem sabe tudo poderia chegar aos ouvidos dos meus pais. E por conta disso, fiquei até uns tempos sem aparecer ali na casa deles. Nunca comentei nada com ninguém, nem com meu primo. Na verdade, foi um segredo que eu guardei a 7 chaves. Só que apesar de nunca ter comentado nada, também nunca mais consegui tirar aquilo da cabeça. Eu ficava lembrando da Patrícia, ela nua, em cima daquela cama. Eu sonhava com ela, com aquelas cenas, ficava imaginando situações, fantasiando coisas na minha cabeça. O menino, com 13 anos, ele tem muita imaginação. Quem é homem sabe do que eu estou falando. Se lembrar de quando tinha essa idade, não precisa nem dizer muita coisa. E o fato é que toda vez que eu ia até a casa da tia, sempre que via essa mulher na minha frente, meu sangue fervia nas veias. Ela mexia comigo. Eu me perdia nas fantasias, nas cenas que eu armava na minha mente. Com o tempo, mesmo sem ela saber de nada, até porque acho que ela não conseguiu ver nem um fio do meu cabelo naquele dia, no dia que eu estava espiando pela fresta da cortina. O fato é que acabei me encantando por ela. Toda vez que eu ia à casa da tia, toda vez que eu via a Patrícia, eu meio que perdia o controle. E ela, sabe, teve uma influência tão grande sobre mim que um dia eu fiz uma coisa que, sabe, tenho até vergonha hoje de contar, mas era um menino. Eu roubei uma calcinha dela que estava estendida no varal. Vi aquela pecinha delicada, assim, estendida. Era uma lingerie vermelha. E sem conseguir me conter, como ninguém estava olhando, roubei aquela peça. E guardei assim no bolso da bermuda. Coisa de moleque. Para se ver o quanto essa mulher andava mexendo com a minha imaginação. Só que depois acabei me arrependendo. Fiquei com medo de alguém descobrir e devolvi. Só que joguei a calcinha dela assim pela janela do quarto. E o pior é que, com o tempo, em vez de passar, aquela fixação só aumentava. Eu não podia nem vê-la, que meu coração já acelerava. Naturalmente que, à medida que ia ficando mais velho, passei a sofrer
mais ainda por conta disso, porque eu me sentia mal por estar desejando a mulher do meu tio. Embora, repito, meu tio mesmo, ele nem fosse, mas... E por saber que ela nunca seria minha. Lembro que, quando completei 23 anos, aconteceu uma coisa inesperada. Eu escutei uma conversa entre a minha mãe e a tia. As duas viviam se falando por telefone. E eu escutei um trecho dessa conversa. Minha mãe perguntando: nossa, mas se separaram mesmo? Mas você sabe o que houve, Nair? Sei. Nossa, que coisa. Mas será que não tem volta? Sabe, eu fiquei curioso. Fiquei ali, perto da mãe, tentando entender o que tinha acontecido e com quem. E assim que ela desligou, eu, curioso, perguntei: o que houve, mãe? Quem se separou? Você não vai acreditar. O Carlos e a Patrícia. Diz que deu até confusão ontem lá no terreno. Nossa, mas o que houve? Bom, a Nair não me explicou direito, mas parece que eles andaram brigando muito feio. O Carlos, inclusive, pegou as roupas dele e foi lá para a casa do Henrique. Henrique era um outro tio que eu tinha, irmão do tio Carlos, que morava no outro bairro. Olha, essa notícia me pegou de surpresa. Digo mais, me abalou. Não vou negar, me abalou. Porque acredite quem quiser, apesar do tempo já passado, lá se iam 10 anos daquela cena. Eu continuava enfeitiçado por essa mulher. Tem coisas que não saem da cabeça da gente. Eu nunca consegui tirar a imagem dela do pensamento. Ela nuazinha em cima daquela cama, fazendo amor com o tio. Fiquei imaginando ela sozinha naquela casa. Quer dizer, sozinha, modo de falar, né? Porque eles tinham 2 filhos. Segundo a minha mãe, o tio Carlos tinha ido para a casa do tio Henrique e a Patrícia continuava ali na casa com as crianças. Olha, eu fiquei tão agitado. Eu fiquei tão nervoso, tão estressado. De todo modo, pensei que de repente fosse uma briga à toa, que eles, sei lá, voltassem a se acertar. Mas depois, segundo eu soube, através da minha mãe, eles não conseguiram mais se entender. O tio Carlos continuou lá na casa do irmão dele. E a Patrícia continuou ali na casa com as crianças. Eu ainda demorei quase 1 mês para voltar na casa da tia. E não nego, fui até lá com a expectativa de ver a Patrícia. Quem sabe até conversar com ela. Nem em sonho ela imaginava que eu tivesse aquela fixação. Porque era secreto. Ninguém sabia, só eu e Deus. Apesar de eu quase não conseguir disfarçar quando a gente estava perto. O fato é que a minha cabeça andava a 1000 desde que eu soube daquela separação. Ao longo daqueles anos, eu tinha me interessado por meninas, outras garotas. Cheguei a me envolver com algumas, mas quando eu estava sozinho, no silêncio do meu quarto, era sempre nela, na Patrícia, que eu pensava. Eu não consegui esquecer aquela cena. 10 anos antes, ela e o tio naquela cama fazendo amor. Talvez pelo fato de ser apenas um menino na época, aquilo tenha me marcado tanto. Na verdade, muito mais que paixão. Acho que o sentimento que eu carregava comigo era mais fixação, obsessão, do que qualquer outra coisa. Se bem que, apesar de tudo, sabia que era só um devaneio. Eu não tinha pretensão nenhuma. Sabia que não podia ter. Pelo menos até saber que eles tinham se separado, porque aí a minha cabeça ferveu. Quando fui até aquela casa, minha intenção era uma só: ver a Patrícia
Quem sabe até conversar com ela. A mãe acabou indo junto. Fomos pro almoço. E depois, enquanto as duas conversavam, eu fiquei ali fora, pensando. Como o primo não estava em casa, fiquei ali sozinho. Eu não tirava os olhos da casa ali dos fundos. Já tinha escutado a voz da Patrícia. E como quem não quer nada, me aproximei. Pela janela, vi que ele estava na cozinha, de costas, de frente para a pia, lavando a louça. Me aproximei da janela e a cumprimentei. Ela se virou assim, deu um sorriso. Oi, tudo bom? Perguntei como estavam as coisas, se ela e o tio não tinham mesmo se acertado. Até que no fim, acabei entrando. As crianças ali vendo televisão e nós dois ali conversando na cozinha. Só eu sei o que passava pela minha cabeça. Só de olhar para ela, eu sentia aquele calorão subir pelo meu corpo todo. Isso que estávamos no verão. Estava fazendo um tempo quente. Ela perguntou a que horas que eu iria embora. Se não queria ir até o posto de gasolina, buscar umas latinhas de cerveja para a gente beber. Ela nem precisou pedir 2 vezes. Tudo que eu queria, na verdade, era um pretexto para poder ficar ali mais um pouco com ela. Fui num pé e voltei no outro. Continuamos ali na cozinha. Abri uma lata de cerveja, entreguei a ela, abri uma outra e ficamos ali conversando. Como eu tinha vontade de falar daquilo que eu sentia. Só que cadê coragem? De repente, ela levasse a mal, até se ofendesse, sei lá. Ou quem sabe não. E, infelizmente, nem pude ficar muito tempo, porque logo a minha mãe veio me chamar pra gente ir embora. Mesmo assim, valeu a pena ter passado aquele tempo com ela. Ela inclusive perguntou um monte de coisas a respeito da minha vida. Inclusive, se eu andava saindo com alguém. O fato é que depois desse domingo, a imagem dessa mulher ficou gravada ainda mais forte no meu pensamento. A cada dia que passava, eu pensava mais e mais nela, se é que isso era possível. Tinha inclusive uma garota com quem eu saía de vez em quando. Não era assim um namoro, mas até comecei a inventar desculpas para não vê-la mais. Porque é tão difícil estar com alguém desejando ardentemente estar com outra. O pior é que eu sabia que não tinha nenhuma chance com ela. Até porque, mesmo a gente não tendo nenhum laço de sangue, era como se ela fosse minha tia, pelo simples fato de ter sido casado com o meu tio. Sem contar que eu era muito mais novo do que ela. Estava com 23 anos. Ela devia estar perto dos 40. Até que tempos depois, a gente se viu novamente e dessa vez resolvemos ir tomar uma cerveja gelada numa lanchonete que tinha ali perto. E eu convidei. O tio Carlos tinha passado para pegar as crianças, de modo que ela estava sozinha. Passamos a tarde toda naquela lanchonete. E entre um assunto e outro, pelas tantas, olha, até hoje não sei de onde que tirei coragem para falar aquilo. Nossa, parece que a separação do tio fez bem para você, viu, Patrícia? Você tá tão bonita, mais sorridente, parece mais jovem também. Eu até nem te chamo mais de tia, viu? Você acha? Claro que eu acho. Mais bonita, mais jovem. Ela ficou assim, meio encabulada, mas logo voltou ao normal. E eu senti que alguma coisa mudou ali depois disso. Até porque eu fiz questão de ficar olhando para ela, sabe, nos olhos. Era tanta vontade de dizer o que eu sentia, de confessar o que eu
Naquelas alturas, já devia fazer uns 7, 8 meses que ela e o tio estavam separados e, pelo jeito, não tinha mais volta. Mesmo assim, eu quis saber como é que estava a situação. Ela confirmou. Não havia jeito dos dois voltarem a ficar juntos. Eu, curioso, perguntei, mas você não arranjou ainda outra pessoa? Continua sozinha? Então, continuo sozinho. Mas e você, Cristiano? Quando você vai trazer a namorada aqui pra gente conhecer? Não tenho namorada, Patrícia. Você sempre fala isso, mas eu acho que alguma menina aí, de quem você gosta, pelo menos isso deve existir, né? Quer saber de uma coisa? Tem uma mulher por quem eu sou apaixonado. Você tem razão. Como você adivinhou? Eu tenho mesmo. E já faz tempo, viu? Tá, mas... E por que você não... Ela não sabe. Como assim ela não sabe? Ela não sabe que eu gosto dela. Quer dizer, acho que não, né? Talvez desconfie. Mas e por que você não conversa com ela? Não abre o coração? Garanto que ela vai gostar de saber que tem um rapaz tão bonito assim como você interessado nela. Aliás, eu conheço. Meu Deus. Ela estava me provocando. O que eu ia dizer numa hora daquelas? Quase falei, mas no fim ficou entalado ali na minha garganta. Não tive coragem. Tive medo de ela, sabendo que eu estava falando dela, reagir mal. Fiquei ali disfarçando, desconversando, até que a certa altura ela sorriu assim, meio maliciosa, e falou uma coisa que fez o meu coração disparar. Sei lá qual foi a intenção dela. Eu acho que foi me tirar do sério mesmo. Olha, que se você não fosse tão novinha, e se não fosse meu sobrinho... Aliás, Cristiano, quantos anos você está agora? Falei a verdade. Estava com 23. Puxa, eu pensei que você tivesse menos. Bom, até que não sou tão velho assim, né? Tô com 37. E pensando bem, também tem outra, né? Nem sou sua tia de verdade. É ou não é? Ela falou aquilo e continuou olhando para mim. Nos olhos, séria. Eu daria tudo para saber o que ele estava pensando naquela hora. Pelo modo como me olhava... Será que eu estava entendendo tudo errado? Ela também parecia estar querendo ler meu pensamento. Até que do nada, eu perguntei se ela não queria dar uma volta de carro, em vez de ficarmos ali, naquela lanchonete. Entramos no carro, andamos por alguns quarteirões. Depois eu encostei assim na frente de uma quadra de esporte que tinha, perto de uma panificadora, assim. E foi ali que aconteceu o nosso primeiro beijo. Sabe o que é você sonhar com uma coisa durante 1, 2, 3, 4, 10 anos? Sonhar que você está beijando aquela boca. Ver aquela boca em pensamento, de olhos fechados, como se você consegue ver cada... E de repente o beijo estar acontecendo de fato. Eu nunca imaginei. Sonhei, fantasiei, mas que ia acontecer mesmo, eu não tinha audácia, a coragem de imaginar. Pena que nem pudemos aproveitar muito, porque o tio Carlos começou a ligar no celular dela para avisar que estava chegando com as crianças, que era para ele... Enfim, assim que desligou o telefone, ela fez aquela carinha assim, desanimada, e falou que era melhor a gente voltar. Bom, pelo menos eu tinha provado o sabor daquela boca.
realizado um sonho de 10 anos. Para não dar rolo com o tio, mesmo eles estando separados, ela preferiu ficar na rua de baixo e ir o resto a pé. Mas a gente trocou telefones para depois combinar alguma coisa outro dia. Naquela mesma noite, aliás, trocamos várias mensagens. Ela falou que tinha adorado aquele beijo, que não via a hora de estar comigo de novo, e ainda acrescentou: da próxima vez, você não me escapa. O que você falou? Da próxima vez, você não me escapa. Estávamos trocando mensagens, de modo que eu apenas li 2 vezes. Ela escreveu porque eu perguntei de novo, mas era como se eu estivesse ouvindo a sua voz. Eu podia adivinhar até o movimento dos seus lábios quando ela escreveu aquilo. Olha, eu fiquei num estado de euforia. No entanto, apesar daquele fogo que me consumia, ainda demorou muito. 3 semanas para a gente se ver de novo. Sempre acontecia alguma coisa que atrapalhava. Ela esperou que os filhos fossem passar o final de semana com o tio Carlos. E aí a gente combinou. Foi uma explosão de sentimentos. Revivi as cenas daquele dia tão longínquo, 10 anos. Meu Deus, quanto tempo tinha se passado. Eu era só um menino, só que desta vez o protagonista da história era eu. Não era mais o meu tio. Era comigo que ele estava aninhado ali na cama, e não com ele. Foi a melhor noite da minha vida. A realização de um sonho de uma década. Não tinha como terminar diferente. Depois daquela primeira vez, houve outras, e a gente acabou engatando um caso de amor que foi secreto durante muito tempo. Na verdade, um caso que se manteve assim, escondido, durante 1 ano e 3 meses, até que resolvemos assumir o nosso romance diante de toda a família. Bom, para falar a verdade, fomos descobertos. E aí não teve mais jeito, né? Resolvemos abrir o jogo com todo mundo, porque agora não tinha mais outra coisa a ser feita. Não tinha mais por que esconder. Ela estava separada. O casamento dela com o tio não tinha mesmo volta. Eu também estava sozinho. De modo que ninguém tinha nada a ver, nem com a minha vida, nem com a vida dela. Resolvemos enfrentar qualquer um que ficasse contra o nosso amor. E acho que não preciso nem dizer, né? Que muita gente torceu o nariz, criticou, ficou contra. Da família da tia, por exemplo, do tio. Na verdade, todo mundo ficou chocado. Teve até gente que insinuou que já tínhamos alguma coisa, antes mesmo da separação dela e do tio. E olha, podíamos até ter, mas era só aqui no meu pensamento. Só que hoje é diferente. Hoje estamos juntos de verdade, vivendo uma história de amor que eu jamais imaginei que pudesse se tornar real. E pensar que tudo começou lá atrás, quando presenciei aquela cena naquela cama, ela e o tio fazendo amor. Por ser ainda tão menino, aquilo me marcou de tal jeito que eu nunca mais esqueci um segundo daquele momento. Ficou profundamente marcado, a ferro e fogo, na minha mente e no meu coração. Aquela cena me incendiou. Aquela cena fez uma paixão nascer dentro de mim, uma coisa que parecia uma fogueira, que eu não conseguia segurar, e mesmo assim segurei durante 10 anos, meu Deus. E como se fosse uma mágica divina, acabou se tornando realidade.
todos os meus sonhos, as minhas fantasias. Quem diria? Agora eu a tenho aqui nos meus braços. Agora eu posso beijar sua boca. Quem toca no seu corpo agora não é mais o tio. Sou eu. Como se eu fosse dono do seu amor, do seu corpo e do seu coração. E tomara que eu seja mesmo. Porque ela é minha dona de tudo. Do meu corpo, do meu coração, dos meus olhos, do meu nariz, da minha... Ela é minha dona completa. Amo essa mulher. Desejo essa mulher como se ela fosse a mulher mais linda do mundo. E para mim é mesmo. A mais linda, a mais cheirosa, a mais sedutora. Simplesmente a mulher da minha vida.